Quais são os níveis que existem de software testing? Galera, esse daqui é bem legal porque a gente ainda pode trazer um conceito muito importante que é justamente a pirâmide de teste. Pensando na pirâmide de teste, obviamente ela está ali falando como que deve ser estruturado a parte de teste de um sistema, né, de um software, porém ali a gente também consegue trazer os levels. Então o legal dessa segunda pergunta é justamente porque a gente pode usar aí a pirâmide de teste, pensando nos níveis da pirâmide de teste, certo? Então, nós vamos ter ali o teste unitário, o teste de integração e o teste end-to-end. Nós poderemos considerar que esses são os níveis de um software teste. E aí você vai trazer para o recrutador, né, para o entrevistador e falar, olha, os níveis, né, são testes unitários, testes integrados e testes end-to-end, que os testes unitários trabalham diretamente ali com as funções do sistema, eles vão ser feitos testes contra essas funções, né, diretamente, esses testes vão verificar se a função no código está funcionando. Então esse é o primeiro nível. Segundo nível são os testes de integrações, que também dá para fazer ali dentro do código, né, pode ser também desenvolvido ali os testes de integrações desenvolvidos com a equipe de desenvolvimento, mas também tem os testes de integração que a gente pode considerar até mesmo na UI, ok? Então a gente pode sim fazer teste de integração, né, esse level de teste, também pela UI, e não somente pela UI, como na API, e isso também pode ser feito pelo que é, então, a automação, o teste que você vai fazer ali dentro da parte de integração, né, dos testes de integração, vão ser justamente na parte que o QA vai trabalhar, né, que é uma parte um pouco mais superficial. Além disso, nós temos os testes end-to-end, que é justamente o teste que vai aí de ponta a ponta do seu sistema, testando um cenário, né, na qual o usuário passaria, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um e-commerce, é sempre muito legal dar exemplo. Então, por exemplo, se a gente tem um e-commerce, você teria aí todo o processo do usuário indo comprar um produto, aí depois ele teria que fazer o login, entrar no carrinho dele, finalizar a compra, colocar o endereço dele e aí sim ele iria ser enviado para o cliente. Então, essa é basicamente a visão aí de um usuário utilizando o sistema e a gente tenta fechar isso de ponta a ponta, por isso que é justamente o end-to-end. E é isso, time. Para essa pergunta você pode fazer isso. Óbvio, se você quiser trazer outros tipos de teste, né, porque não existem só esses que estão dentro da pirâmide. Se você quiser trazer outros tipos de teste, falar aí sobre software testing, acceptance criteria, tudo isso é muito importante, tá? Quanto mais detalhado você for, melhor. Óbvio, tenta não decorrer demais sobre o assunto para não ficar chato, mas isso é uma pergunta que é feita sempre, né? Que sempre acaba acontecendo e é legal que você traga isso para o seu entrevistador.